Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Roberson Falcão, training e representante do Dale Carnegie Guarapuava região e do Enagrama também. Como nós falamos já, o nosso podcast não é só sobre imóveis, mas sim sobre temas que inspiram as pessoas, que fazem ligação ao nosso slogan, Você Pode. Roberson, obrigado de ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje com nós. Conta um pouquinho da tua trajetória, como que foi até você chegar hoje a ser o representante aqui de Guarapuava e região do Dale Carnegie. Obrigado, Márcio. Obrigado, Giovanni. Sabe que desenvolvimento hoje está muito amplo, muito comum, muitas pessoas falam sobre desenvolvimento. E em 2016, eu trabalhava numa empresa e eu via que eu precisava me desenvolver mais. E não tinha essa sequência de lives, podcast, as pessoas buscavam mais em livros e alguns treinamentos. E ali eu vi uma necessidade, por tentar entender como lidar com pessoas, de eu me aprimorar. E na época eu me lembro assim que eu estava com o emocional bastante abalado, porque hoje, principalmente, o maior desafio é entender sobre pessoas. E talvez até você que está nos assistindo, de repente se pergunta, o que eu podia fazer para melhorar a minha equipe, o que eu podia fazer para entender mais as pessoas. E eu até naquela época também me perguntava isso. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver. Como eu já tinha lido alguns livros, eu conheci uma pessoa que, na minha opinião, ele teve uma evolução assim gigantesca. E foi olhando esta pessoa que eu decidi também buscar alguns desenvolvimentos. E aí comecei a buscar sobre palestras, comecei a fazer uso de leitura e fui me aprimorando. E aí me apresentaram o Dale Carnegie. Quando eles me apresentaram o Dale Carnegie, muito cético, pensei assim, não, mas eu não quero nada motivacional, porque amanhã depois essa motivação passa e aí eu vou ficar como? E aí eu vi que o treinamento não era motivacional, e sim ele era muito real daquilo que eu vivia. E aí em 2016 eu acabei entrando no treinamento, fiz, e foi realmente uma virada de chave. Aí eu tive contato com essa ferramenta. Entendi. E que ano que você virou representante aqui, que você começou a dar os cursos do Dale Carnegie? Bem importante a sua pergunta. Quando eu fiz o treinamento da Dale, eu vi que eu nunca mais queria parar de se desenvolver. E aí, assim, até como Giovanni já foi, eu queria ser um assistente graduado, que era alguém que, na turma, tinha a oportunidade de refazer todo um processo. E, de certa forma, apoiar esse treinamento, sendo um exemplo, pegando algumas ferramentas para mostrar como foi o resultado meu na época. E aí eu entrei como assistente graduado e de lá para cá nunca mais saí. Fiz todo um processo de formação, e na Dale Carnegie existe uma universidade que acaba formando os instrutores. Então nós passamos por algumas avaliações. Este meu processo gerou em torno de 1 ano. Eu fiz 2 formações que são formações oficiais na Dale Carnegie, que é onde o Carnegie Master, que é um representante da Dale Carnegie, que cuida dessa formação, ele faz essa avaliação dos instrutores. E aí passei, tempo depois, inclusive, já assumi a franquia. Então, virei representante local e comecei a desenvolver a ferramenta, comecei a atender clientes, muitas empresas acabei conhecendo, inclusive. E há mais ou menos uns 4 anos atrás, a gente adquiriu também a franquia do Enagrama, que tudo se complementa. Então, a Dale Carnegie, ela trabalha algum desenvolvimento, trabalha algumas coisas, e o Enagrama vai estar trabalhando outras coisas. Então, hoje, tenho contato diretamente com ferramentas de autodesenvolvimento. Entendi. Interessante, Robertson. Até eu participei do Dale Carnegie Course em 2021. Fui da turma 62, foi uma turma bem desafiadora, principalmente para você. Foi bem o início de pandemia, você lembra? Sim. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação. O Robertson fez reuniões online, eu lembro na época, usou ferramentas, inclusive, muito tempo me perguntava, mas, nossa, por que bem na minha vez, né? Bem na minha vez de fazer também era um sonho que eu tinha de me desenvolver. Eu ouvia falar muito sobre a Dale Carnegie, sobre a qualidade dos treinamentos, né? E um detalhe que me chamou a atenção, Robertson, que na época, todos os treinamentos eram feitos dentro de um hotel. Eu falei, mas por que dentro de um hotel? E quando eu comecei a ler o primeiro livro, que é o livro azul, eu comecei a ver que Dale Carnegie, quando ele começou a iniciativa dos treinamentos, ele pegava salas de hotéis, né? Eu te pergunto, hoje, é esse processo ainda ou a Dale Carnegie ela desenvolveu, ela evoluiu nesse sentido? Você tem sede própria hoje? Como que está esse desenvolvimento desde que você pegou a franquia até hoje? Sabe assim,
A pandemia ela veio para mexer com muitas coisas. Sim. E no nosso negócio, principalmente essa parte de ramo de treinamento, realmente mexeu muito. Quando eu iniciei o treinamento, eu fazia ele na associação comercial. Sim. Então, muitas cidades, muitas pessoas fizeram treinamento em vários lugares. Associações comerciais são nossas parceiras, hotéis são nossas parceiras. Então, você olha, às vezes, e você vê cidades pequenas e cidades grandes, que às vezes você precisa realmente ter essa flexibilidade e você fazer treinamentos em bairros diferentes, lugares diferentes. Sim. Em Guarapuava sempre foi assim, as pessoas acabavam fazendo. Quando veio a pandemia, eu olhei e eu refiz todo um planejamento. E uma coisa que eu nunca dei importância, que era para ter um escritório, um ponto fixo, aquilo me chamou a atenção. E realmente nós demoramos ali alguns meses para finalizar a turma, por toda uma questão de proteção aos participantes, aos clientes. E de lá para cá eu pensei, não, eu preciso realmente olhar e ver essa necessidade. E aí que, buscando lugares, em contato com pessoas, surgiu a oportunidade de ter um local. E aí nós fomos para esse lugar. Hoje a gente tem realmente uma sede própria, temos um escritório, e eu acredito que isso foi muito bom para o negócio. Então hoje a gente consegue atender mais pessoas, a gente consegue fazer com que a gente tenha essa oportunidade de poder fazer treinamento todas as noites, sem às vezes ter que estar reservando locais e até datas. Então facilitou muito. Hoje eu digo que nós estamos cumprindo uns planejamentos que eu acabei fazendo no passado. Sim. Então tem lugares no Brasil que tem sede próprias, tem lugares que ainda estão no hotel, tem alguns lugares que são muito lado a lado com associações comerciais. Então hoje, como a Neo Carnegie está no Brasil inteiro, a gente olha e vê que não é um lugar, mas sim como que é executado esse treinamento. Então, em Guarapuava, graças a Deus, a gente tem aí um local próprio. Interessante. Robertson, falando um pouquinho do ser humano, a gente tem uma tendência de se acomodar, né? E o ser humano é muito medroso para sair da zona de conforto, né? E eu me recordo que você contando tua história há uns anos atrás, quando eu fiz também o treinamento lá em 2021, você me comentou, né? Você trabalhava numa empresa, tinha um cargo legal, é uma empresa que você poderia crescer muito lá dentro, né? Mas mesmo assim você quis sair e ir para uma nova opção, né? Me conta um pouquinho como que foi, você teve medo, como que foi essa sensação? Porque muitas vezes as pessoas, vocês que estão nos ouvindo, você tem medo, né, de sair da zona do conforto. E o Robertson fez isso, saiu da zona do conforto para buscar algo maior. Me conta como que foi a sensação tua, né, na época. Uhum. Assim, ó, eu aprendi no curso que ser inteligente ajuda, mas não resolve tudo. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, ser uma pessoa que, de certa forma, tem um amplo conhecimento, muito inteligente. Só que se você não tiver algumas habilidades, que são habilidades básicas, ele não vai fazer você alcançar alguns objetivos. E o medo é uma habilidade que é bom desde que seja desenvolvida e trabalhada. Se você tiver medo excessivo, nós viramos refém de algumas situações e nos limitamos. Então, nós temos 3 áreas que a gente fala, inclusive, no treinamento, que são áreas de desenvolvimento. A primeira delas é a área do conforto, é a zona de conforto, como muito é falado. Ela é boa, ela é ótima, você tem que ampliar ela, você não pode ficar nela. O pessoal fala, você tem que sair da zona de conforto. Depende. Se você ampliar a tua zona de conforto, você consegue experimentar outras oportunidades. O curso me fez perceber que eu podia mais. E mesmo com medo, eu poderia aprender mais. O que eu fiz? Eu entendi que fora da zona de conforto, eu iria para uma zona de avanço. Essa zona de avanço, eu ia ainda continuar seguro, mas eu ainda ia continuar me desenvolvendo. Experimentando essa zona de avanço, eu conseguia fazer coisas que não era da minha rotina, que não era da minha habitualidade.
E isso me fez experimentar, como, por exemplo, conduzir reuniões, falar em público, controlar o meu estresse, desenvolver o autocontrole sobre a ansiedade. Então eu estava, de repente, em alguns momentos que eu não dormia à noite, que eu ficava com alguns pensamentos negativos, assim como todo mundo faz. E isso me fez perceber que mesmo eu tendo isso, eu poderia avançar. E aí eu tive acesso a essas ferramentas. Então, eu realmente tive insegurança, eu tive medo, mas eu fiz com que isso não me parasse. E eu elaborei um planejamento. Então, o que eu fiz? Eu pensei, olha, tem 1 ano para dar certo. Se em 1 ano eu não der certo, mostra que às vezes eu preciso estudar um pouco mais. Só que eu não parei de me desenvolver. Inclusive, quando eu estava fazendo o treinamento da Dale Carnegie, eu fiz o Enneagrama. Eu fiz o Enneagrama junto com o treinamento da Dale Carnegie. O Enneagrama era novidade na cidade, ninguém falava sobre o Enneagrama. Eu fui da turma 1 de Guarapuava. As pessoas estavam entendendo o que era essa ferramenta e eu, como precisava me desenvolver, acreditei, fui lá e acabei fazendo, me descobrindo, inclusive me entendendo. E aí eu percebi pontos que eu precisava observar e cuidar no meu comportamento. Então, mesmo com medo, mesmo com insegurança, eu comecei a arriscar. O famoso chá que as pessoas falam, que é o conhecimento, habilidade e atitude, eu entendi da seguinte forma. Se você tem conhecimento, ele representa 15% do teu sucesso. Então, todo mundo que busca conhecimento, ele só representa 15% do teu sucesso. Os outros 85% estão em habilidade e atitude. Então, imagine que eu tenho um conhecimento. Busquei conhecimento. Para eu desenvolver uma nova habilidade, eu tenho que ter atitude. E normalmente nós contratamos pessoas para trabalhar no nosso negócio com belos currículos, com conhecimento gigantesco. Só que se essa pessoa não tem atitude de desenvolver o que ela veio fazer na nossa empresa, a gente acaba demitindo ela. E aí nós contratamos por um currículo e demitimos pelo comportamento dela. Quando eu entendi que eu precisava de atitude, é assim, vamos com medo, vamos tentando aprender, vamos buscando se desenvolver. É mais fácil a gente aprender com os nossos erros do que tentar nunca errar e também nunca arriscar. Quando eu desenvolvi uma atitude melhor e arriscava mais, eu ficava melhor a cada passo. Então eu sempre comparo e faço uma analogia assim. Imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento. Giovanni aqui já tem como hobby, inclusive, toca uma gaita, de repente conhece muito sobre música. Imagine que eu tenho um pouco de receio de errar uma nota musical. E aí eu começo a fazer aula de violão. Só que eu não saio do modelo básico. Eu vou conseguir tocar alguma música mais difícil se eu não tiver atitude de pegar todos os dias esse violão, de estudar, de arriscar e ter essa dedicação. Não adianta de nada. Exatamente. O meu violão vai ser um enfeite na parede. Agora, quanto mais eu pratico, se eu reservar um período do tempo para eu praticar a música ou tirar alguma letra, eu vou ficando melhor. Daqui a pouco eu estou acompanhando uma música sem precisar olhar numa partitura. Sim. E isso vai fazendo com que a gente fique melhor a cada dia. Então, às vezes, para quem tem medo e precisa arriscar e falar, eu quero abrir um novo negócio, qual é o teu nível de atitude em você se arriscar? Porque não vai ser fácil, vai ser difícil, e a gente tem que aprender com as frustrações. Porque todo negócio tem desafio e todo mundo tem que aprender a lidar com os seus desafios. Exatamente. Bacana. Excelente. E, Robertson, dentro da Dale Carnegie hoje, existe o Course, que é o mais completo, né? São um formato de 12 semanas, isso? Isso, hoje nós temos 14 encontros. 14 encontros. 14 encontros. Nós temos uma sessão de conscientização. Boa. Porque a pessoa tem que ter consciência do que ela quer desenvolver. Não é o que ela quer, é o que ela precisa. Porque tem pessoas que negam falhas. Então, eu não preciso desenvolver tal coisa. Será? Será que você, sob pressão, não se transforma numa outra pessoa? E aí nós temos 12 sessões. E aí no final nós temos uma sessão de sustentabilidade, que faz com que você permaneça na tua evolução. Senão é feito elástico. Eu tô bem, acabou o treinamento, eu volto. Então, a Dale Carnegie não quer isso, ela garante com que você tenha um avanço contínuo. E se você quiser saber mais, procure o Robertson. Essa frase é muito usada, né, Robertson, durante o treinamento. E fora o Course, tem mais algum outro treinamento? Por exemplo, o Course, para mim, talvez não seria muito interessante, por falta de conhecimento, obviamente, né? Sim. Porque eu tenho certeza que todo mundo que conhece a Dale Carnegie, a estrutura e também, principal, o exemplo de pessoas que já fizeram e realmente tiveram um desenvolvimento, eu sou prova disso. Sempre falei para você que tenho muita gratidão pela ferramenta da Dale Carnegie,
pelo Robertson, também pela entrega de sala de aula, onde foi realmente um marco na minha vida. Na minha carreira, ela deu um bom gigante, mas se eu não tivesse atitude na época, igual você disse, efeito elástico, ele acontece no nosso dia a dia também. Né? Quantas vezes vem um treinamento motivacional? Vamos fazer motivacional aqui para a equipe. De vez todo mundo sai final de semana pilhado. Né? Chega na segunda, todo mundo entra na rotina de volta, entra na zona de conforto, que você disse, e a vida segue da mesma forma. Né? Eu lembro na época que eu fiz, né? Até o Robertson foi em 2021 também. E o Robertson, eu tava numa época bem difícil da minha vida. E o Robertson falou, faça que vai ser bom. Mas eu não vou conseguir fazer, eu vou lá e vou acabar não interagindo, ou vou acabar não absorvendo todo o conteúdo. E deu o Robertson, mais fácil, que você vai ver que vai ser bom, vai ser bom. E eu fiz, e realmente foi muito bom. E eu indico para quem quiser fazer o curso aí, vale a pena. E Robertson, continuando falando de treinamentos, e como que você vê hoje a ferramenta da IA que está, vamos dizer assim, ameaçando várias profissões, vamos dizer assim, né? Como que você vê essa ferramenta no teu segmento hoje? Você sabe que a IA ela veio e a Dale Carnegie até apresentou algumas pesquisas, algumas inclusive eu andei analisando e vendo, e uma pesquisa que me chamou a atenção foi assim, o desenvolvimento da humanidade sendo visto desde a década de 60 até a década de 2000, ele sempre teve uma evolução no nível de QI das pessoas. Do ano de 2000 para cá, nós tivemos não uma queda, mas nós tivemos uma parada no nível de desenvolvimento. Eu penso que toda a inteligência artificial, ela realmente veio para poder apoiar. A diferença está em como eu uso ela. Então, exemplo simples. Muitas pessoas, às vezes, se for fazer alguma coisa manuscrita, elas podem ter dificuldade em escrever algumas palavras. Porque mesmo no telefone, ele autocorrige. Então, eu aprendi a escrever de certa forma. Hoje eu não pratico essa escrita e daqui a pouco eu posso estar esquecendo de como que eu escrevo corretamente isso. Então, toda a inteligência artificial, ela pode tirar das pessoas a capacidade de solucionar alguns problemas. E eu já tenho história de pessoas que mandaram um e-mail e não tiraram o rodapé da IA. Porque eu coloco 2 pontos, peço para ela escrever um e-mail formal, mando para a empresa. Isso pode ser bom? Ótimo, vai fazer economizar tempo. Se eu tiver que descrever sobre o que eu escrevi, será que as pessoas vão saber? Então eu vejo muito empresário reclamando que estão contratando pessoas e essas pessoas não conseguem resolver os seus problemas. Por quê? Porque a inteligência artificial ela pode até mostrar, mas ela não pode resolver. Então a minha preocupação, inclusive, com a inteligência artificial é como as pessoas estão ficando rasas. Por isso que no nosso negócio, em ramo de treinamento e a Dale Carnegie, a gente vê que daqui a pouco a gente vai ser uma solução para as pessoas aprenderem a ter diálogo. Porque se a gente for ver, os jovens, eles não têm um diálogo profundo, é superficial. Se a gente perceber algumas famílias, eles ficam no celular no horário de almoço. Então perde o tato de lidar com pessoas. Se os negócios são feitos de pessoas, se nós estamos nesse ambiente aqui, conversando, dialogando e precisamos ter uma profundidade nas conversas, como que isso pode me ajudar a evoluir como empresa e como pessoa? Então a IA ela pode ser uma aliada, ela pode ajudar muito, mas ela também pode tirar a capacidade das pessoas terem profundidade. Se a gente for parar para pensar, até as séries, elas já estão fazendo seriados curtos. Você pega uma série na Netflix, ela tem 6 episódios. Porque se você olhar e tiver 14, você já não assiste, né? Elas são no máximo 45 minutos. Não é mais 1h20, 1h40 como era antes. As pessoas elas estão ficando sem paciência. Elas estão ficando muito rasas. Tem muito a ver com a inteligência artificial? Tem. Tem muito a ver também com as pessoas estarem um pouco distantes dos demais? Tem. Então a gente olha e vê que sim, a inteligência artificial ela está influenciando todos os negócios, mas dentro do nosso ramo, muitas pessoas estão vindo fazer o treinamento porque precisam entender sobre pessoas.
estamos utilizando a inteligência artificial para várias coisas, e acredito que a gente vai ser cada vez mais visto de como ensinar as pessoas a entender melhor sobre padrão de comportamento. Eu vi esses dias um artigo que falava mais ou menos isso, da questão de estar mais raso, e nós estamos na primeira geração que nossos filhos estão atrás, né? Não vão evoluir em relação de QI. E isso conta muito com a tecnologia, né? Tá ficando tudo mais fácil. Antigamente nós ia fazer um trabalho de escola, você tinha que fazer uma pesquisa em livros e tal. Hoje você joga na IA ali e tá pronto, né? O trabalho, né? Então, realmente, isso aí é um fator que é preocupante, né? Na questão desse. Tem um detalhe que o Robertson falou, essa questão desse estudo que você comentou, né? E um detalhe, um adendo ali que você disse em relação à ansiedade, preocupações também. E eu todo tempo lembrando aqui dos livros que a gente utiliza também como base no treinamento, né? E um deles, o livro vermelho, que para mim na época foi muito importante, creio que para você também foi, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Então, como você disse, a Dale Carnegie futuramente, o treinamento, ela vai desenvolver o básico das pessoas, né? Mas principalmente desde o dia de hoje, que é a questão de lidar com estresse, com preocupações, né, Robertson? Falar em público também, que é o livro amarelo. Quem já fez o treinamento sabe o que eu estou falando. Livro amarelo é como falar em público, né? Como falar em público, Influenciar pessoas no mundo dos negócios. E assim, quando a gente conhece pessoas, existe 3 lacunas que são lacunas observáveis. Se eu vejo uma pessoa e eu sei que ela se comunica bem, tem uma boa aparência e, de certa forma, ela tem uma conexão comigo, eu crio admiração. Quando eu crio admiração, eu preciso testar o nível de capacidade dessa pessoa. Então imagine que alguém é raso numa conversa, alguém não tem tanto conhecimento, ou ela necessita realmente de uma inteligência artificial para resolver muitos problemas dela. E eu acabo não respeitando essa pessoa. Agora, se eu vejo que ela tem um conhecimento, que ela sabe fazer, e ela é congruente no que ela está falando, existe um respeito. Com o passar do tempo, esse respeito ele é transformado em confiança. Se eu confio em alguém, eu sei que exatamente o que ela propõe, o que ela fala, ela consegue executar. E hoje, até aproveitando e fazer um link da inteligência artificial, a gente vê pessoas que elas têm muito conhecimento, elas têm capacidade, mas na hora realmente delas resolver, elas não conseguem. Elas se escondem atrás, às vezes, de algum aplicativo, de uma inteligência artificial ou de qualquer outra coisa. Se toda essa inovação ela vem para facilitar a nossa vida, por que ainda nós temos falta de tempo? Por que nós ainda ficamos ansiosos se hoje a gente pode pedir comida e chega rapidinho em nossa casa e a gente não precisa perder tempo? Por que a gente fica ansioso se hoje a gente não precisa nem dirigir? Você pede em 5, 6 minutos, chega em carro, leva você no teu destino e você não precisa nem se preocupar em estacionar o veículo. Então, por que a ansiedade está aí? Porque as pessoas precisam resolver os problemas para que isso não volte a acontecer. O maior problema é que nós temos soluções paliativas, mas nós não temos soluções para que isso nunca mais volte a acontecer. Pelo conhecimento raso que as pessoas estão tendo. Então, realmente ter um conhecimento profundo não é só ler um livro de como que eu falo em público. E na hora que eu estou falando e alguém me questiona, será que eu tenho habilidade em resolver um conflito ou enfrentar uma pessoa que está num comportamento agressivo? E tudo isso é emocional. Então, cuidado emocional tá alinhado vai fazer com que você seja admirado, respeitado e seja uma pessoa confiável. Isso vale muito, principalmente hoje. É bacana. Robertson, para nós fechar nosso podcast hoje, qual que seria... Eu sei que o Dale Carnegie tem muitos princípios, né? O Enneagrama também. Conta aí os mais importantes, assim, deixa um recado aí pro pessoal qual que seriam os princípios, assim, pro crescimento pessoal e profissional hoje, assim, 2, 3 princípios que você acha muito importante. Tem uma frase que o Dale Carnegie sempre usou que é assim: é mais fácil você fazer amigos se interessando por pessoas do que tentar fazer com que elas se interessem por você. Quando você quer ser uma pessoa interessante para os outros, você acaba afastando ela. Porque muitas vezes ela vai olhar para você e vai entender que você pode ser uma ameaça pelo conhecimento que você tem ou pela capacidade tua. Quando você faz com que a pessoa ela descubra quem você é
ao longo de uma conversa ou ao longo do tempo, ela vai construindo uma imagem sólida sobre você. E você se importando com essa pessoa, você vai admirar essa pessoa, vai conhecer mais ela, e você, de repente, pode aprender com essa pessoa. Então, às vezes, tem empresas que não conhecem o próprio colaborador que já está há 10 anos. Nunca pararam para perguntar, de fato, como foi o final de semana dessa pessoa. Então, eu penso que os 3 primeiros princípios da Dale Carnegie, ele abre, assim, uma lacuna muito grande para você surfar no conhecimento de pessoas. Que o primeiro é: não critique, não condene, não se queixe. As pessoas, elas têm o porquê que elas fazem aquilo. Se ela faz algo que eu não simpatizo, eu tenho que tentar entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, não me queixar dela, não reclamar dela e não criticar ela, vai fazer com que eu entenda e tente solucionar aquilo. Se eu ficar me reclamando um ano, daqui a pouco eu começo a ficar chato em relação àquela pessoa. E eu posso perder credibilidade, porque as pessoas vão ver que eu sempre reclamo dos outros. Então, não critique, não condene, não se queixe, é para você ter uma análise sobre o outro. Aprecie honesta e sinceramente, é para você olhar e tentar entender como aquela pessoa age, por quais motivos, o que move ela, quais são os seus desafios, quais são as suas qualidades. E apreciar não é elogiar essa pessoa. Às vezes é você olhar ela fazer um bom atendimento, às vezes é você olhar ela fazer algo mesmo quando não está sendo observada. E, de fato, você fazer boas perguntas. Porque apreciar realmente é você tentar entender de onde ela veio, quem ela é, quais são suas metas, seus objetivos. E aí, para você fidelizar tudo isso, princípio número 3, que para quem está em venda, vocês são uma empresa de vendas, faz toda a diferença. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Se eu tenho uma flexibilidade de moldar a capacidade que alguém tem de querer algo, eu quero vender um imóvel. Se eu consigo despertar um forte desejo da pessoa querer comprar aquele imóvel, é porque eu tenho um nível de frequência, de conexão muito grande com essa pessoa. E isso é liderar, porque essa pessoa me respeita e ela confia. Então, não critique, não condene, não se queixe. Aprecie honesta e sinceramente e desperta um forte desejo na outra pessoa, fala mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Se você ser subordinado a esses 3 primeiros princípios, quem você é para o outro? Provavelmente você é alguém melhor. Você é alguém que faz com que a outra pessoa acredite e confie em você. Então, são os 3 primeiros princípios que abrem, e fora isso aí tem toda uma vivência de 113 anos que a Dale Carnegie tem no mundo. É mais ou menos aquele princípio de ter empatia e servir, mais ou menos, seria, né? Joia, muito bom o conteúdo de hoje, extremamente gratificante estar com o Robertson Falcão aqui falando um pouquinho sobre esse tema. Agradecemos a tua presença. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para nós, de conhecimento. Tenho sim. De repente, falar para você que às vezes está se perguntando: eu sei tanto, eu conheço tanto, eu estudo tanto, e o porquê que talvez isso daqui não dá certo, ou por que não vai para frente, ou por que eu conheço pessoas que não conhecem metade do que eu sei e parece que a vida delas acontece de forma tão plena. Trabalhe a tua atitude. Se a tua atitude você começar a colocar em prática, a cada dia você vai se tornar uma pessoa melhor. E muito provável você vai ser alguém em referência naquilo que você faz, porque tudo que você faz as pessoas estão te observando. Mesmo quando você não imagina, você está sendo um exemplo para alguém. Bacana, bacana, bacana. Joia. Sidor, pega lá nosso brinde especial para o convidado. Robertson, aqui é a nossa xícara. Tem a logo da Dal Poço. E aqui a nossa frase, você pode, nosso slogan, né? Mais que um slogan, uma inspiração para a vida. Então, receba esse aqui para inspirar você todos os dias. Sei que você sempre está inspirado, você está trabalhando com isso diariamente, né? Mas que você possa levantar, tomar o seu café e dizer, eu posso. Olhar para esse slogan e dizer, eu consigo, qualquer coisa. Obrigado. Essa frase que realmente tem muito a ver com principalmente o que a gente está vivendo hoje. Sim. Tem muitas pessoas que às vezes se perguntam, mas será que eu consigo? Será que eu dou certo? Então eu quero parabenizar vocês, inclusive, pela atitude de vocês criarem algo
que não tem muito a ver com o que vocês fazem, mas talvez vocês estão dando a oportunidade de muitas pessoas terem acesso a ferramentas, conteúdo e conhecer pessoas. A gente quer inspirar as pessoas mesmo. E isso é se importar pela nossa cidade e pela nossa região. Valeu, Robertson. Obrigado. Pessoal, então hoje estivemos com o Robertson Falcão. E, Robertson, deixa teu contato para o pessoal seguir você nas mídias sociais aí. Então, se você quiser me acompanhar e acompanhar também a nossa empresa, a rede social é Robertson Falcão e da Dale Carnegie é Dale Carnegie Brasil. Então, confira, tem muito conteúdo, muita coisa boa aí para você se desenvolver e ter conhecimento todos os dias. E se você gostou desse episódio, siga nós lá no YouTube, assista esse vídeo na íntegra e siga nós nas mídias sociais, @Dalposto Imóveis. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Você pode.